Graça e paz, Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação nós estarmos mais uma vez reunidos para adorar e celebrar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Desejo que o Senhor possa continuar abençoando a sua casa, a sua família, com saúde, com paz, não permitindo que falte nada e nem que o mal chegue até a sua casa. Amém? Vamos fazer uma leitura aqui no livro de Salmos, no capítulo 29. Diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro do Líbano e o sirion como dois bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Vamos repetir mais uma vez este último versículo do Salmo 29, versículo 11, que nos diz que o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Aleluia! Homenageamos ao Senhor, fazemos ações de graça, celebremos, adoremos ao Senhor. Como diz o Salmo, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai, povo seu, celebre, agradeça, engrandeça aquele que tem voz, domínio e poder sobre todas as coisas, os mares, os desertos, as plantas, os dilúvios e tantas outras coisas, porque tudo o Senhor fez e diz que tudo diz a Ele glória. Aleluia! Celebremos e adoremos ao Senhor juntos, com alegria no nosso coração. A casa é sua, Senhor. Nós entregamos ela para você. Você é bem-vindo a casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento, teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, tu és santo, tu és Bendito seja o nome do Senhor. Vamos refletir mais um pouquinho na palavra do Senhor? Eu gostaria de convidar você para, neste momento, nós fazermos a leitura em 1 João, no capítulo 1, do verso 5 ao 10, ok? Repetindo, 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 10, que nos traz a seguinte reflexão. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como na luz ele está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O convite desta reflexão é para que nós possamos fazer uma autoanálise, para que nós possamos olhar para dentro de nós e vermos as nossas ações, se temos refletido a luz de Jesus que dizemos que habita em nós, porque o texto diz que o Senhor é luz. Então, se nós estamos na luz, que ele é a luz que ele está, a luz da verdade, a luz da vida, a luz que direciona, então nós temos que andar na luz, mantendo comunhão uns com os outros, entendendo que a sua morte de cruz nos purificou e nos tem purificado de todo o nosso pecado. Mas, quando nos fazemos esquecido e dizemos que não pecamos, já estamos mentindo. Porque o texto lá em Salmos ou Jeremias, se não me engano, diz que em pecado nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Mas Jesus veio, há poucos dias celebramos a comemoração da sua morte, paixão e ressurreição. Jesus veio e nos purificou, rasgou a cédula, aquilo que impedia o nosso acesso a Deus. E aí diz aqui, confesse o seu pecado, porque ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Que glória, que alegria, que maravilha se sentir limpo na presença de Deus. E o versículo 10 nos traz a memória aqui. Quando nós dissemos que não temos cometido nenhum pecado, nenhuma falha, fazemos do Senhor mentiroso, porque somos humanos e falhamos. Mas aos pés de Jesus alcançamos a graça e o seu poder transformado em amor para nos purificar e perdoar de toda a justiça.
E aí, se nós fazemos com que o que o Senhor diz é mentira, a sua palavra não está em nós. A palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é verdade. A palavra do Senhor se revela a nós e nos mostra que precisamos uns dos outros, porque quando andamos na luz, como na luz Ele está, precisamos ter a comunhão de uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a enxergarmos e vermos esta luz que há em nós, para que assim, nos apresentando diante dele, sejamos limpos, purificados, porque o Senhor Ele é fiel. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis também nas nossas ações e que as pessoas a nos verem vejam a luz de Jesus que habita em nós. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Agora é o momento da mensagem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração durante essa semana que se passou, durante os louvores, durante a palavra de abertura. Deus tem falado contigo e neste momento Ele vai trazer uma palavra especial aí para o seu coração, como trouxe também para o meu coração enquanto eu estava fazendo essa mensagem. O Espírito Santo de Deus é aquele que fala. Ele somente espera que eu e você estejamos com os ouvidos abertos para ouvir a voz dele. Então eu convido a você a abrir a sua Bíblia ou aí o seu smartphone, se você estiver, com ele nas mãos, e convido a você a abrir aí a sua Bíblia ou o seu celular no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 11. Lembrando aí que nós estamos falando de textos relacionados à ressurreição. Vamos estar abordando esse tema até o domingo de Pentecostes, que seria aí na tradição cristã o encerramento, deste período de festa, que é do Advento ao Natal, do Natal, a Paixão e a Crucificação e a Ressurreição e o domingo de Pentecostes, tá bom? Todo esse período aí que nós da tradição cristã celebramos aí o nascimento, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo, o início da igreja, Então, abra aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 9, do 9 ao 11, diz assim a palavra do nosso Deus. E havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-los àquele que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Só até aí, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, essa é a Tua palavra, que Teu Santo Espírito venha falar, Senhor, nos nossos corações, que nós possamos, Senhor, como os Teus filhos e filhas, ouvir a Tua voz e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Como diz aí, Senhor, um hino, um corinho muito conhecido, fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir, Senhor, o Teu direcionamento. Senhor, que nenhuma distração, que nenhum problema que esteja aí rodeando o seu filho, a sua filha, neste momento, venha roubar, ó Deus, a atenção dele e a atenção dela dessa palavra. Porque eu tenho a certeza, Senhor, que a Tua palavra, ela liberta, ela traz vida e ela traz esperança. E o momento, Senhor, em que nós compartilhamos a Tua palavra é não somente um momento de aprendizado, mas é um momento de esperança. Traz, Senhor, esperança aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Estava aqui distraída, gente, por conta dos gatinhos, tá? Mas é isso. Amém?
E como eu havia dito anteriormente ainda sobre a ressurreição, né, eu vou estar compartilhando alguns textos, né, que falam sobre isso, para depois aí, no domingo de Pentecostes, a gente refletir sobre Atos capítulo 2, né, que é aí o momento, né, em que a descida do Espírito Santo acontece e a igreja efetivamente é o ponto de início da igreja cristã. E como eu havia partilhado nas outras mensagens, Jesus Cristo, ele tinha uma missão, e a missão de Jesus Cristo era reconciliar a humanidade com Deus, e a missão de Jesus Cristo também era estabelecer o reino de Deus, o reino divino aqui na terra, a partir dessa reconciliação esta que era necessária desde a queda do ser humano ali partilhado na história de Adão e Eva, né, em que o homem e a mulher, né, a humanidade, ela rompe com Deus a partir de uma escolha e passa a caminhar por si só. A partir de então, Deus ele tenta de várias maneiras, isso aí na nossa fé cristã, judaico-cristã, de se aproximar com o homem e se reconciliar com ele. E houve várias tentativas de reconciliação. A primeira veio com Noé, a segunda com Abraão, depois veio aí com Moisés. Aí o Senhor usou homens e mulheres, até que o último que Deus, a última tentativa do Senhor e que deu certo, foi Ele mesmo vir em forma humana e fazer aí tudo o que era necessário para que essa reconciliação acontecesse. Então Jesus Cristo ele tinha uma missão: estabelecer o reino de Deus na terra, ele sendo Deus, se fazendo ser humano, reconciliar o ser humano com Deus, né? E aí nos salvar. E aí a gente tem várias maneiras de dizer, né? Salvar dos pecados, mas salvar de nós mesmos, né? É isso que Deus ele quer. Ele fala assim para mim, para você, que não há possibilidade de nós caminharmos, nós seres humanos, sem que nós estejamos unidos com o nosso Criador. Então, a partir de Jesus, a gente não é somente criatura de Deus, mas quando a gente o aceita como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ser filhos e filhas de Deus, né? Co-herdeiros do próprio Deus, né? E também filhos adotivos, como fala o apóstolo Paulo, por adoção. Nós somos feitos filhos e filhas de Deus, a partir do nosso reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. E esse texto que a gente acabou de ler, né, ele fala aí, ele traz aí para nós uma figura ali muito importante. Eu falo muito importante, talvez você que esteja aí assistindo essa pregação, só esteja ouvindo isso neste momento, nunca ouviu, ou também quando eu era leiga, quando eu era membro da igreja, eu nunca tinha ouvido falar muito sobre mulheres, né? E principalmente sobre Maria Madalena, né? Então eu quero falar sobre essa discípula, Maria Madalena, né? E o que a gente pode aprender com esse texto bíblico. E esse texto bíblico, isso não é o nosso contexto, eu quero deixar isso muito claro, não é o nosso contexto da Igreja Metodista Vicente de Carvalho, posto que a nossa igreja, nós já tivemos aí mulheres à frente do ministério pastoral, né? E mulheres sozinhas, né? Mulheres casadas, e agora novamente comigo, uma mulher solteira à frente do ministério. Mas isso não é comum na igreja cristã. Se você for olhar as outras igrejas, as outras casas do nosso Pai, que elas também pertencem aí à nossa família, se você for olhar, a figura que está ali na frente, liderando a igreja, geralmente é o homem que lidera, né? E aí eu incluo também a igreja católica, por ser uma igreja cristã, né? Não somente nós evangélicos. A igreja católica é muito mais específica, não existe sacerdote que não seja sacerdote, é no masculino, né?
não existe sacerdotisa, não tem este nome, é sacerdote. E a maioria das outras religiões monoteístas, quais são? Cristianismo, islamismo e judaísmo, né, na sua essência, são homens que estão à frente aí da direção, né, do culto religioso, né, da direção da igreja. Como falando, não é o nosso contexto, mas era o contexto ali de Jesus Cristo, era o contexto ali de Maria Madalena, né? E eu quero dizer aqui que a maioria, né, Jesus, quando ele chamou as pessoas para caminhar com eles, ele chamou homens e chamou mulheres. É só que no texto bíblico você vê isso de forma intencional, tá? E eu quero deixar isso muito claro, é de forma intencional que ele chama os homens de discípulos, isso em todos os evangelhos, e chamam as mulheres de mulheres. Não vão chamar elas de discípulos, né? Isso tem um porquê, isso tem aí um fundo. O primeiro porquê, por conta da nossa raiz judaica. O cristianismo vem do judaísmo, e o judaísmo tem como líder o homem, como líder de tudo, inclusive como líder da religião, a figura masculina. Então, devido à cultura judaico e judaico-cristã, isso também a gente pode ver nos evangelhos, que eles chamam os homens de discípulos, né, e as mulheres de mulheres, né? Nem de seguidoras, né, de Jesus, mas elas eram seguidoras, elas eram discípulas, sim. E naquele tempo de Jesus Cristo, as mulheres elas não tinham acesso, tá, a esse contexto religioso, né? Você não vai ver a Maria Madalena entrando na sinagoga, você não vai ver a Maria, mãe de Jesus, entrando, você não vai ver Marta e Maria, que hospedava Jesus, né, frequentando o templo. Por quê? Porque o templo judeu, ele era distribuído como se fosse o Santo dos Santos, um lugar mais reservado, onde somente o sacerdote entrava. Você vai ver o átrio, né, a nave, né, o santo lugar, ali só os homens adentravam, e as mulheres geralmente ficavam no pátio. As mulheres só entravam quando ia apresentar as crianças no templo, junto do esposo, né? Então, eram situações assim. Então, as mulheres naquele tempo, elas não tinham essa permissão, né? Elas não tinham essa ligação com a fé, com a religião. A mulher, ela tinha um contexto e um lugar específico, né? E a questão também que o texto fala para reforçar esse papel do homem à frente da religião e da fé, é a questão de chamar os 12 de discípulos e de apóstolos e excluírem as mulheres que também eram discípulas e seguidoras de Jesus. Então você vai ver isso, os 12, que remete a 12 tribos, que remete às 12 pedras ali no santuário. Então foi toda a tradição cristã que construiu esse contexto, que a gente ainda, até hoje, algumas igrejas irmãs nossas, elas têm isso como regra, mas isso foi uma construção humana, tá? E como a terceira coisa, reforçando, como eu já disse, eles chamam as discípulas de mulheres, as mulheres que seguiam a Jesus, as mulheres que estavam ali na crucificação, não chamam elas de discípulas, mas elas eram discípulas. Então a gente precisa ler o texto bíblico, e eu quero deixar aqui muito claro, que quando a gente lê um texto bíblico, tá? As coisas que ali são escritas, elas são escritas porque tem um porquê, porque tem uma razão, porque tem um contexto. Tudo que é escrito num texto bíblico é, sim, igreja, intencional. Então por isso que eu estou dando esse contexto para você entender a palavra que Deus quer ministrar para você essa noite, e também para que você possa desconstruir alguns preconceitos que nos são impostos ou que nos são ensinados, né? E por que então, pastora, que você fala que a Maria Madalena era uma discípula? Você vai ver aí no versículo 16,
no capítulo 16, perdão, versículo 9, você vai ver que Jesus aparece primeiro para ela. E ele não aparece só primeiro para ela em Marcos, ele aparece para ela em primeiro em Mateus, em Lucas e em João. Então, para uma pessoa que ela seja importante, tanto ali na palavra de Deus, na Bíblia, quanto para ali o contexto, é quando o nome dela é citado. Você vê, aquela mulher que limpou os pés de Jesus, ou que ungiu os pés de Jesus, ela não tinha um nome, ela era só chamada mulher. Mas Maria Madalena, essa mulher, ela tinha nome, Maria Madalena, né? Então, ela era importante. Naquele contexto, onde o judaísmo ele vem de um patriarcado, ou seja, da liderança masculina, uma mulher, para se destacar, para ela ter um nome citado no Antigo e no Novo Testamento, é que ela tinha uma função muito grande, ou seja, uma função até maior, de destaque maior do que aqueles homens que ali estavam. Então isso que eu quero trazer aí para você sobre Maria Madalena, né? Então, todos os evangelhos, Maria Madalena era ela citada na ressurreição, né? E você vê, se você for ler esse trecho bem pequenininho, você vai ver essa, como posso dizer, essa no contexto de estudo da Bíblia, você vai entender o que é retórica de difamação. É quando você vê no texto algumas coisas para difamar a pessoa que está ali citada, ou seja, Jesus apareceu para ela em primeiro lugar, mas quem era o companheiro eram os discípulos. Você vai ver isso no versículo 10, né? Tá assim escrito, deixa eu pegar aqui a Bíblia. E partindo ela foi anunciá-los àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, ou seja, Jesus pode até ter aparecido com essa mulher, mas quem eram os companheiros eram os homens, né? Então você vai ver essa retórica de difamação, né? E também você vai ver no versículo 11 que não acreditavam nela. E você vai ver algo aqui que, para deslegitimar a figura de Maria Madalena, fala, ó, apareceu primeiro para Maria Madalena, mas foi aquela que ele expulsou 7 demônios. Então, você vai ver essas construções ao entorno da figura de Maria Madalena. Por quê? Porque ela tinha uma liderança muito forte ali no contexto onde Jesus estava e principalmente no contexto no qual o evangelho foi escrito. Como eu disse, a comunidade do evangelho de Mateus seguia Mateus, a de Marcos seguia Marcos, a de Lucas seguia Lucas, a de João seguia João. E também tem o evangelho de Maria Madalena. Maria Madalena, na antiguidade, ali no início do cristianismo primitivo, ela tinha uma liderança muito forte, né? Ela era páreo assim com Pedro e podendo ser até mais naquela época do que Pedro, no que se refere à liderança e no anúncio do evangelho. Então, por isso que você vai ver escrito essas coisas de Maria Madalena. Isso não quer dizer que ela não tenha sido curada, né? Na antiguidade, as mulheres, a enfermidade, ela era relacionada não a enfermidade do corpo físico, não algo biológico ou algo natural, mas sempre algo espiritual. Por isso que você vê 7 demônios, entendeu? Então tudo que você vai ver no texto bíblico sobre enfermidade sempre era remetido a algo espiritual, nunca a algo do corpo físico, tá? Mas tem muito detalhe aqui no texto e eu não quero me estender muito nessa parte. Mas eu quero dizer que nós podemos aprender com a figura de Maria Madalena e com a figura de Jesus Cristo no tocante a Maria Madalena, a essa discípula dele. E a primeira coisa que eu quero destacar para você, né, a partir desse texto, a partir desse olhar diferenciado, né, que eu estou dando para você, posto que eu sou uma mulher, então eu tenho um olhar diferente do texto bíblico, eu quero destacar a seguinte coisa que eu aprendi, né, sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, e sobre Maria Madalena, que apesar do passado ou do presente, Jesus ele pode mudar absolutamente tudo. Apesar do passado ou do presente, Jesus pode mudar absolutamente
tudo. Ou seja, Maria Madalena, ela vivia naquele contexto onde a mulher, ela tinha o seu papel específico e ela rompia com este papel, porque Maria Madalena, ela não tinha um esposo, Maria Madalena, ela não tinha um pai, e ela se autossustentava. E ela era discípula. E ela não era para ser aceita. Imagine, Jesus, ele era judeu. Mas mesmo assim, Deus, ele mudou o passado e o presente de Maria Madalena, tornando ela uma discípula. E eu falo para você, Jesus, ele pode mudar o que aconteceu, né? As impressões do que aconteceu no seu passado, e pode mudar o seu presente. Você vê que Maria Madalena era estigmatizada porque, apesar de Jesus ter aparecido para ela, ela ainda era lembrada no meio ali dos discípulos como uma mulher endemoniada. Mas Deus havia dado dignidade para ela. Jesus Cristo deu dignidade para ela ao aparecer para ela primeiro do que apareceu para Pedro, do que apareceu para João. Então Jesus Cristo é aquele que pode mudar o seu presente e o meu presente, como fez com a vida de Maria Madalena. Às vezes as pessoas, elas olham o nosso passado, elas têm olhado o nosso presente, mas elas não têm noção do Deus que eu e você servimos. Nós servimos um Deus que pode mudar absolutamente tudo e pode transformar as nossas vidas. E aí eu quero destacar a segunda coisa, que Jesus, ele só pode fazer isso quando a gente quer, quando a gente vai até Jesus Cristo. A gente vê que nos evangelhos, a maioria dos encontros, a não ser com os discípulos, Jesus Cristo, né? A maioria do encontro que as pessoas têm com Jesus Cristo é quando as pessoas vão até Ele. E ali, aqui não fala como se deu, né? Não tem uma narrativa específica sobre Maria Madalena. Só fala que Jesus Cristo, que ela estava com as mulheres na crucificação, no sepultamento, e fala que Jesus apareceu primeiro para ela, mas você não vê nas narrativas canônicas, né? Ou seja, nas narrativas da Bíblia, no Novo Testamento, em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, você não vê nos evangelhos falando sobre Maria Madalena. Muitas pessoas confundem Maria Madalena com aquela mulher que limpou, né, os pés, que ungiu Jesus. Muitos confundem a Madalena com aquela mulher de João 8, com a mulher adúltera. Muitos confundem Madalena com um monte de outras mulheres, mas nenhuma delas é Maria Madalena, né? Então a gente só vai ouvir falar de Maria Madalena ali na ressurreição ou ali no sepultamento. Então você vê um silêncio sobre ela. O texto não narrava sobre ela, mas ela era tão importante que Jesus apareceu para ela. Por quê? Porque um dia ela foi até Jesus. Porque um dia ela quis mudar a vida dela. Porque um dia ela não aceitava a vida dela como estava. Uma mulher enferma. Essa é a história de Maria Madalena. Ela tinha autonomia financeira, mas ela sofria de uma enfermidade. E ela foi até Jesus, e ela foi curada, e ela mudou a vida dela. Porque ela quis mudar. E aí eu quero entrar em algo muito importante dessa pregação. Se nós queremos que algo aconteça de diferente nas nossas vidas, a gente precisa querer mudar. Jesus Cristo, ele não vai invadir o meu e o seu coração para mudar nada em nós. Jesus, ele não vai invadir a sua casa, a minha casa, para mudar nada que a gente não queira mudar. Às vezes a gente só quer que Deus trabalhe numa determinada área, numa determinada situação, mas a gente não quer mudar. E andar com Cristo e ser discípulo e discípula do Senhor requer mudança, e mudança profunda, não só daquilo que a gente apresenta para Deus, mas aquilo que Deus sonda no meu e no seu coração que precisa de ser mudado. E aí eu quero falar algo muito em específico aqui. Eu quero falar sobre perdão. Eu quero falar sobre mudança de vida e mudança de caráter, mudança de comportamento. Às vezes a gente transfere e fala, mas só Deus perdoa, só Deus ama.
Mas se eu e você somos filhos e filhas do Senhor, a gente tem que ter o mesmo comportamento. Jesus não veio em carne e osso e morreu na cruz e nos ensinou à toa. Ele veio para falar, é possível sim. Ele se desfez da glória dele. O que é glória? Ah, o pastor se desfez da glória, se desfez do poder dele. Ele só usou o poder dele para curar. Mas ele não precisava de ter passado pela morte de cruz. Ele não precisava de ter passado pela traição. E aí eu não falo só traição de Judas, mas traição dos discípulos dele que largou ele ali na hora da crucificação. Só ficou João. E João só ficou porque provavelmente ele era um adolescente, 12, 13 anos. Então, João ficou ali com aquelas mulheres, né? Certamente são discípulas que estavam cuidando ali de João. O mais novinho. Bem novinho, né? Para mim, isso era uma criança. Né? Mas isso quer dizer que o Senhor inclui no reino e nas coisas que Ele quer partilhar, tanto as crianças quanto os adolescentes, quanto os adultos. Deus, Ele não faz a exceção de pessoas e nem de idade. Porque o reino de Deus é para todos e para todas. E às vezes a gente fala, mas eu não sou Deus para isso, eu não sou Deus para aquilo. Então você não é filho e filha de Deus. Porque o filho e filha de Deus é capaz de perdoar tudo e é capaz de amar a todos e a todas. É só querer. O poder que o Senhor deu a mim e deu a você, como deu àqueles discípulos, não é um poder, é também, tá? Não que eu não acredite, eu acredito. É um poder sobrenatural de cura, de expelir demônio, né? De fazer maravilhas no nome do Senhor Jesus. Mas o maior poder que o Senhor nos deu é o poder do amor, é o poder do perdão, é o poder da reconciliação. Então não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E trabalhe aquilo que precisa ser trabalhado no seu coração. Não impeça, às vezes não, é certo que Deus, Ele vai, quando Ele vê a sinceridade do nosso coração, Ele vai criar situações para a reconciliação. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que é Gênesis 32, quando Jacó, ele reconcilia com o irmão dele, Esaú. Né? Jacó, aquele que enganou o pai para pegar a bênção, que Esaú, aquele que estava com tanta fome, aí Jacó, não, eu só vou dar de comer se você me vender a sua primogenitura, é isso. Se você, então, houve uma briga entre aqueles irmãos, e eles ficaram anos sem se falar. E ali em Gênesis 32 há a reconciliação. E é isso que Deus quer comigo e com você, que a gente se reconcilie com os nossos familiares, com os nossos parentes, com as pessoas que nos magoaram, com a nossa família da fé e com a nossa família de sangue. O Senhor quer que o meu e o seu coração seja puro. Como diz ali, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E para isso a gente tem que tirar tudo o que impede, né? E a gente não pode tirar aquilo que está no coração da outra pessoa, mas a gente pode tirar aquilo que está no nosso coração. E se for difícil para nós, a gente pode pedir para o Espírito Santo fazer. Um dia desses eu estava conversando com uma pessoa e eu chamava essa pessoa pelo nome, né? Eu chamava ela pelo que ela era para mim, né? Ela era minha parente, então geralmente a gente chama tio, primo, mas não, eu chamava pelo nome, fulano, né? E da última vez que eu falei, aí eu desliguei, passei o telefone, aí o Senhor, ai que bonito, né? Espírito Santo de Deus, que bonito, né? Às vezes a gente ora pedindo perdão para Deus, mas a gente não consegue superar as barreiras. E aí eu fiquei com aquilo no coração, o Espírito Santo deixa a gente ir até uma parte, mas quando a gente começa a ter uma intimidade com Deus, orando, buscando ao Senhor, pedindo as coisas para Ele, Ele falou assim, agora é vez, o Espírito Santo é assim mesmo, de falar que você precisa se consertar em alguma coisa. E aí
Deus, ele criou uma situação novamente, a pessoa me ligou e aí eu tive a oportunidade de chamar a pessoa, não pelo nome, mas pelo aquilo que ela representa para mim, né? E no final eu falei que a amava, sabe? Eu rompi. Mas, pastora, você teve que sentir? Não, eu não tive que sentir. O Senhor não deu dor nenhuma. Ele só falou assim, bonito, né? Você fala um negócio, né? E você ainda tem questões para resolver. E é questão mesmo de caráter, né? Quando Jesus falou ali para mim, né? Eu falo Jesus, o Espírito Santo, enfim. Quando ele falou ali comigo, eu falei, não, eu vou resolver isso em 2 minutos. Aí, quando Deus fez a situação, eu não precisei sentir nada. Eu só precisei tomar uma decisão. Tomei uma decisão e fiz. Sabe por quê? Porque eu sou filha de Deus. E toda vez que eu oro e que eu faço a oração do Pai Nosso, tá lá, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me deve. Então a gente precisa começar. Se a gente quer ser chamado de filho e filha de Deus, porque as pessoas se ofendem quando a gente fala que nem todo mundo é filho de Deus. Ser criatura não é filho de Deus. Às vezes a gente se comporta como criatura mesmo, não como filho e filha de Deus. A gente só quer os privilégios, né? A gente só quer o bônus, mas a gente não quer o ônus. A gente não quer, a gente só quer os privilégios, a gente não quer o dever de ser filho e filha de Deus. E ser filho e filha de Deus é ser parecido com Ele. E a essência de Deus é amor. Jesus, ele fala, que vantagem tem de você amar aquele que te ama? Até um fariseu, ele falava assim, até um gentil, né? Na verdade ele não falou fariseu, até um gentil faz isso. Até uma pessoa que não tem nenhuma fé ama aquele que ama ele. Mas para ser o meu seguidor, tem que amar aquele que te odeia. Então, o cristianismo, a porta é estreita, o caminho é estreito, é nesse sentido, é de mudança de postura, é de mudança de comportamento. E Maria Madalena, ela teve a postura e o comportamento dela modificado quando ela encontrou Jesus Cristo. Ela não só foi ali para ser curada da enfermidade dela, e ela não só foi curada da enfermidade e virou uma discípula ali, né, rivalizando com os outros, né? Na verdade, isso daí era na mente deles, né? Ela estava anunciando o reino. Na verdade, eu nem acredito que seja na mente daqueles discípulos, mas mais da comunidade que eles pastoreavam, que criam rivalidades, né? O ser humano, assim, quando não tem o Espírito Santo de Deus agindo, vai criar rivalidade. Ah, fulano me olhou de um jeito estranho. Ah, fulano não fala mais comigo. Ah, e começa, quando tá muito fora da presença de Deus, começa a ver inimigos aonde não existe. E o terceiro destaque que eu quero dar, e eu quero que você guarde isso no seu coração, é que Deus te honra, apesar das difamações. É isso que eu anotei ali. Deus te honra, apesar das difamações. Maria Madalena foi muito difamada depois pela tradição da igreja. Por quê? Porque ela exercia uma liderança muito forte. E houve uma época dentro da igreja cristã, e ainda há, que tem uma tradição que a mulher não poderia ser líder. Então, para isso, tiveram que defamar Maria Madalena. Sabe aquela prostituta? Falaram que era Maria Madalena. E Maria Madalena nunca foi prostituta. Teve sim a prostituta que se converteu. Teve sim a mulher que ungiu os pés de Jesus. Teve sim a mulher adúltera. Mas nenhuma dessas mulheres que são descritas era Maria Madalena. Mas houve sim uma retórica, uma tradição para difamar Maria Madalena. E aí, mas mesmo assim Deus honrou Maria Madalena como liderança e como discípula quando apareceu para ela em primeiro lugar. E aí Deus ele vai te honrar apesar das difamações. Sabe, quando a gente está caminhando com o Cristo e quando a gente houve uma transformação em nós, dependendo do nosso passado, tem pessoas que vão sempre olhar para o nosso passado e vão jogar na nossa cara aquilo que a gente fez no passado. Tá? Apóstolo Paulo também
passou por isso. Os judeus lá falavam um monte do apóstolo Paulo. Você vai ver nas cartas do apóstolo Paulo sempre ele justificando que ele é um apóstolo, que ele mudou. Olha, eu mudei. Mas as pessoas não acreditaram de pronto no apóstolo Paulo. Mas a mudança dele foi verdadeira porque ele permaneceu. As pessoas também não acreditavam em Maria Madalena. Você vai ver no versículo 11. Eles não acreditaram em Maria Madalena. Olha, Maria Madalena chegou lá e falou assim, olha, Jesus vive, e eles não acreditaram. Às vezes as pessoas não vão acreditar em você. Mas isso não é motivo para você desistir. Pelo contrário, isso é mais um motivo para você persistir, porque Deus vai te honrar no momento certo. Deus, ele vai te honrar. Deus, ele não vai permitir que aquela mentira fique a vida toda sobre as suas costas, já que ele te perdoou. E quando Deus perdoa, ele esquece. É claro que a gente também precisa lidar com as consequências. Eu acredito que muito do apóstolo Paulo foi consequência daquilo que ele fez, né? Maria Madalena foi consequência da sociedade patriarcal que ela vivia, né? E também porque ela não casou, né? Isso tá aí também é uma outra história, tá? Por uma outra pregação, por outro estudo bíblico. Mas o que eu quero reforçar aqui é que Deus, ele te honra apesar das difamações, sejam elas por causa do seu passado, sejam elas por conta de mentiras que falam sobre você. Mas para você honrar a Deus, você tem que permanecer, porque a palavra de Deus diz que pelos frutos nós seremos reconhecidos. Quando as pessoas falam mal de nós e a gente continua fazendo bem, quem sai por mentiroso ou por mentirosa é aquele que falou contra nós. As nossas atitudes precisam ser as mesmas atitudes de Jesus Cristo. E aí eu reforço para você, você precisa querer. Lê aqui a palavra de Deus para saber como se comportar. Quais são as atitudes de Jesus Cristo? Vai lá ler o Evangelho que você vai entender. Se você é filho e filha de Deus, você precisa ter a mesma atitude de Jesus Cristo. E não retroceder do seu caminho. Porque Deus, ele vai te honrar. E para finalizar, você vê, tanto tempo Maria Madalena, né, foi estigmatizada. Hoje já tem muitos livros falando que ela não era prostituta, que ela era líder, que ela tem o Evangelho de Maria Madalena, que foi descoberto em 1942, lá numa escavação que estavam fazendo, né, perto ali do Egito. Então, hoje em dia, pelo menos na academia, né, de estudo da Bíblia, a gente sabe que Maria Madalena, ela exerceu uma liderança. Então aquela mentira que foi toda criada está agora se desfazendo. Tanto é que eu estou trazendo essa palavra aqui para você. Então Deus, ele é aquele que vai desfazer as mentiras, que vai desfazer os maus entendidos. Se você permanecer fiel, ele vai te honrar, sim. Então permaneça fiel ao Senhor. Vá até ele para que ele cure as tuas feridas, né? Vá até o Senhor porque ele tem poder para curar as tuas feridas. E apesar do seu passado ou do que você está vivendo no presente, Deus, ele pode, Jesus, ele pode, o Espírito Santo, eles podem mudar absolutamente tudo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença eu quero te agradecer, Senhor, essa palavra maravilhosa. Às vezes, Senhor, o estudo, ele é cansativo, não somente, Senhor, para mim que estou estudando na academia, mas também para a tua igreja, Senhor. Para a gente é penoso, às vezes a gente não entende o que a tua palavra quer dizer. Mas quando a gente vê que o estudo da tua palavra nos traz uma visão diferente, e através dessa visão diferente, o teu Santo Espírito pode falar algo para nós, uma palavra de vida, uma palavra revelada, uma palavra rema, como é essa palavra aqui. A gente vê que valeu a pena e vale a pena buscar a tua face, vale a pena estudar a tua palavra, vale a pena buscar a tua presença, Espírito Santo de Deus.
E, Senhor, neste momento, ó Pai, em que teu filho, que é tua filha, escuta a palavra deste domingo, a palavra, Senhor, que está sendo ministrada. Que ele possa, Senhor, ser liberto, Senhor, das cadeias, que elas possam ser libertas, Senhor, das cadeias que os prendem, que as prendem. Que eles, Senhor, possam ter o presente, Senhor, mudado. Que eles possam superar o passado, Senhor, e que elas possam te honrar verdadeiramente. Que nós, Senhor, como a tua igreja, possamos, Senhor, viver, como diz a tua palavra, de glória em glória, ou seja, de degrau em degrau, que a gente possa se parecer mais contigo, até chegar, Senhor, ao seu patamar. E isso, Senhor, é possível sim, porque o Senhor fez na vida destes homens e na vida desta mulher e de muitas outras mulheres, o Senhor também fará nas nossas vidas. Senhor, agora, para encerrar, Deus, este momento, que o Senhor venha, ó Pai, nos dar uma semana abençoada, Deus. Eu quero te agradecer por aquilo que às vezes está encoberto ou oculto, o Senhor traz à tona. E o Senhor é aquele que cura as nossas feridas. Senhor, cura a ferida da tua filha e do teu filho. Traz à tona aquilo que está escondido, Senhor. E eu não estou falando de difamação, eu estou falando, pode ser alguma enfermidade que o corpo do teu filho e da tua filha esteja desenvolvendo, e que ela ainda não saiba, que eles possam, Senhor, descobrir antes que o dano seja maior. Senhor, cura as enfermidades no meio da tua igreja. Cura as enfermidades, Senhor, das pessoas que estão ali nos hospitais, dos familiares que estão enfrentando este momento e esta batalha, Senhor, em favor da vida. Senhor, esteja com os médicos, com as pessoas e os profissionais da linha de frente, esteja, Senhor, com os profissionais da segurança, da limpeza, Senhor, da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado. A Senhor esteja protegendo e guiando os trabalhadores e trabalhadoras, os pais, Senhor, e as mães, aqueles que são, ó Deus, trabalhadores autônomos e que precisam ganhar o pão de cada dia, Senhor, e que não tem nenhuma garantia. O Senhor é aquele que honra, Senhor. Nos honra, Senhor. Honra essas pessoas, ó Deus. E que a tua graça, Senhor, venha alcançar a todos e a todas, porque o Senhor não faz exceção de ninguém. E nós queremos encerrar este momento com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Recebamos a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e nela permaneça. Bem? Até o nosso próximo encontro, igreja. Momento do nosso recado, dos nossos recadinhos. E eu tenho aí 3 recados para passar para vocês. O primeiro deles é que domingo que vem é ceia. Então, ainda não está fechado se vou abrir, se não, mas fique de olho aí nas minhas redes sociais e nas redes sociais da igreja, que o aviso vai estar lá. Mas eu gostaria que você se preparasse, que você estivesse na presença do Senhor, que você tirasse um momento do seu tempo aí para buscar a Deus, porque é um domingo de ceia, um domingo de comunhão. A gente precisa criar novamente aí esse costume, essa disciplina de se colocar na presença de Deus num momento que é muito importante para nós, que é muito decisivo para nós, o momento em que nós nos colocamos em comunhão com Deus. Então aquele ritual ali da ceia, ele não é somente uma celebração, mas ele pode ser também um momento de decisão. Então se prepare para a palavra, se prepare para estar em comunhão com Deus, fale com Ele, né? Participe da ceia com a gente, né? E deixe que Deus trabalhe aí no seu coração. O segundo recadinho é sobre os nossos podcasts. A gente está com a série de orações da Bíblia e eu espero que você tenha sido edificada e edificada. Quarta-feira passada a gente falou sobre a oração do Pai Nosso e nessa quarta-feira a gente também vai falar sobre orações.
e eu espero aí que você venha escutar, venha compartilhar, venha curtir os nossos podcasts, tá bom? E o terceiro, né, recado é do culto, né? A gente ainda está preparando, eu não vou afirmar porque tem aí o pessoal que vai fazer a limpeza, né? São pessoas voluntárias ali da igreja, então a gente vai precisar aí de alinhar isso essa semana. Mas que você se prepare para o culto, para a palavra que vai ser ministrada, vai ser ainda sobre ressurreição, alguns textos, mas eu tenho certeza que vão ser textos que você vai sair dali edificado, ou pelo menos aprendendo um pouquinho do texto bíblico, tá bom? Então, eu quero convidar você a ser igreja com a gente. Eu quero convidar você a ser família na Igreja Metodista Vicente de Carvalho. Conto com você.